A região amazônica tem sofrido com queimadas, desmatamento, violência e descaso dos governos. E as consequências dessa catástrofe serão sentidas não só pelos que vivem na floresta, mas por todos nós. Então, vamos entender um pouco dessa história para rever nossas escolhas para o futuro. Você provavelmente desfruta de muito do que a Amazônia oferece, como o chocolate, o açaí ou o guaraná. Talvez conheça o cupuaçu e o camu-camu. Estas são apenas algumas das mais de 3.000 frutas, folhas, raízes e sementes comestíveis que a Amazônia nos dá. Isso é possível hoje porque os mais de 10 milhões de pessoas que habitavam o Brasil até 1500 tinham um complexo sistema de cultivo nas áreas onde viviam. E os modos de vida dessas centenas de povos indígenas contribuíram imensamente para a exuberância que conhecemos hoje. Eles tinham uma vida em comum com animais, plantas e rios, e construíram uma cultura de profundo respeito pela Mãe Natureza. Mas seus destinos mudariam radicalmente com a chegada de um povo distante e com costumes bem diferentes. Os primeiros relatos enviados à coroa diziam que a chuva era farta, a terra era fértil e generosa, e aparentemente nada faltava àquele povo. Mas, infelizmente, movidos por um falso senso de superioridade, os colonizadores romperam a respeitosa e equilibrada relação com a natureza que havia ali. Só enxergavam a cor do ouro na terra, a madeira nas árvores e o açúcar nas plantações. Trouxeram milhões de negros escravizados da África, roubaram dos índios suas terras. E assim, uma enorme riqueza humana e ambiental teve que abrir caminho para a lógica do colonizador, o comércio e a ganância. Como o Brasil é enorme, durante séculos a Amazônia permaneceu relativamente protegida dessa exploração. Foi só a partir da década de 60 do século passado que a ditadura militar do Brasil decidiu avançar sobre a região. Diziam defender a soberania do território e, com um modelo agropecuário e extrativista, os generais incentivaram milhares de colonos de outras regiões do país a ocupar e desmatar boa parte da Amazônia. Essas cruzadas modernas, com o avanço esmagador das máquinas sobre a vegetação nativa, ignoram quem não professa da mesma fé. A exportação da carne, soja e minério impulsionou o velho colonialismo sobre áreas intocadas. A natureza é destruída e os povos locais sofrem para garantir os lucros de poucos a milhares de quilômetros. Foi diante de toda essa história trágica que a comunidade científica começou a prestar atenção na importância da biodiversidade e a interação entre vegetação, animais, pessoas e clima. Nas últimas décadas, ocorreram repetidas secas e inundações que até há pouco eram inimagináveis para a região. Essas mudanças climáticas são agravadas pelo desmatamento. Os cientistas descobriram que se o desmatamento da Amazônia ultrapassar 20 a 25%, seu clima também será completamente destruído. Nós estamos quase lá, cerca de 17% dela já foi derrubada. Se isso acontecer, quase todo o bioma se transformará em uma vegetação seca e pobre em diversidade de espécies. Hoje, a Amazônia perde o equivalente a um campo de futebol por minuto pelo desmatamento. As consequências são graves não apenas para a região, mas para o continente e o mundo. Isso porque a Amazônia funciona como um grande coração que bombeia constantemente umidade em direção ao sul. Ela distribui chuvas, garante a produção agrícola e o bem-estar da população da Amazônia e regiões vizinhas. As características da floresta amazônica garantem que ela cuide de si própria e dos outros. O formato de suas copas faz o vento dançar e suas raízes profundas favorecem sua transpiração, o que faz com que chova o ano todo, produzindo mais umidade. É um ciclo virtuoso que reproduz sua enorme diversidade de espécies. Mas se ultrapassarmos aqueles 20 a 25% de desmatamento, a floresta pode deixar de ser uma solução e até se tornar um verdadeiro veneno. Ela reduzirá sua produção de umidade e secará, ficando cada vez mais suscetível ao alastramento das queimadas. Secas, tempestades, temperaturas extremas e morte de animais. Os danos socioeconômicos serão de trilhões de reais. Se nada for feito, esse é o futuro que nos espera logo ali. Então, por que seguir nesse caminho tão arriscado? Hoje, muitos de nós já entendemos que é preciso respeitar a biodiversidade e os diferentes conhecimentos e modos de vida. Existe um tesouro guardado na biodiversidade amazônica que é cultivado e protegido pelos povos da floresta há milhares de anos. As tecnologias da quarta revolução industrial,
como as tecnologias digitais, biotecnologia e a nanotecnologia, que tornaram-se acessíveis, amigáveis, baratas e duráveis, podem ser mobilizadas para gerar valor a partir da fauna e da flora, principalmente se isso for feito em aliança com quem conhece e vive o ecossistema. A cadeia do açaí, por exemplo, gera mais de US$ 1,5 bilhão a cada ano para a Amazônia. Isso sem derrubar a floresta e respeitando e incluindo as populações locais. Ela rende pelo menos 5 vezes mais por hectare que a da soja. Capacitar a população local para o domínio dessas tecnologias de ponta pode fazer da Amazônia um grande exemplo de sustentabilidade e regeneração. É hora de substituirmos a visão de agressão à natureza por uma nova via de cooperação com ela. Com a floresta em pé, é possível criar uma bioeconomia tropical, gerando empregos de qualidade e prosperidade econômica. Vamos criar um mundo mais bonito que nossos corações sabem que é possível. Vamos começar pela Amazônia. Será o nosso presente para o futuro do planeta.